Olá, boa tarde a todos. Eu sou Thiago Mali, editor sênior do Poder 360. O Jornal Digital apresenta nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, o seminário online Como a Telemedicina pode democratizar o acesso à saúde no pós-pandemia. Este debate é uma realização do Poder 360 em parceria com a Pfizer. Antes de iniciar esse encontro, dou as boas-vindas a todos que acompanham este webinar e informo que este evento está sendo transmitido a partir do estúdio do Poder 360 em Brasília. O debate desta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, tem o objetivo de discutir o futuro da telemedicina no país e os desafios da regulamentação definitiva do atendimento remoto no pós-pandemia. Para debater o tema, o Poder 360 e a Pfizer têm o prazer de contar com a participação da deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, autora do projeto de lei 1998 de 2020, que autoriza e define a prática da telemedicina no país. Do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Donizete Jamberadino Filho. Do presidente da Saúde Digital Brasil, Dr. Eduardo Cordioli. Da presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira, e do líder de Public Affairs da Ágora, Tomás Dadil. Obrigado a todos novamente por aceitarem o convite para este debate. Com este webinar, o Poder 360 reforça mais uma vez seu propósito de aperfeiçoar a democracia ao apurar a verdade dos fatos para informar a população. Este seminário deve durar 1h30. Cada um dos convidados terá 5 minutos para realizar suas considerações iniciais sobre o tema. Em seguida, abriremos o debate. Para começar este evento, eu passo a palavra para a deputada Adriana Ventura. A senhora tem 5 minutos para fazer as considerações iniciais, deputada. Seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer primeiro o convite do Poder 360 e também estar ao lado assim, de ilustres pessoas, né? O Donizete, que está sempre comigo aqui, fazendo considerações, doutor Eduardo Cordioli, a Marlene Tomás. Para mim é um prazer estar aqui e falar deste assunto que realmente tem mobilizado o meu mandato. Principalmente porque a gente está falando, quando a gente fala de telesaúde, falando de uma maneira mais ampla, de acesso. E ainda bem, é até feio o que eu vou falar agora, mas eu espero que vocês entendam o contexto, porque a pandemia teve uma coisa que trouxe de bom, foi resgatar esse debate e colocar de novo o Brasil para avançar, porque o Brasil estava completamente atrasado, 20 anos atrasado, no que os outros países já estão fazendo. E isso tem um impacto muito relevante, uma vez que no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde tem, pelos princípios deles, ser universal, né, ser integral, e o fato é que muitas vezes a saúde não chega em muitos lugares. Não estou falando somente aqui de lugares distantes, né, lá nos rincões, no Brasil profundo, como a gente fala. Eu estou falando principalmente de lugares, às vezes, onde o médico não vai, naquela cidadezinha que, ainda que esteja perto, bem perto de um grande centro, às vezes não tem médico, a pessoa não tem como se locomover. Então, essa pandemia impactou diretamente e trouxe de volta esse debate. Eu realmente, juntamente com a Comissão do Coronavírus, eu sempre gosto de colocar os meus colegas parlamentares, porque eu brinco que ninguém aprova nada sozinho no Congresso. Eu tive a felicidade de ser autora do PL que virou a Lei 13.989, que autoriza o uso, mas juntamente comigo vários outros colegas deputados, né? Posso aqui citar a doutora Soraya, o doutor Pedro, o doutor Irã, vários outros, e mesmo a comissão foi muito atuante. E o que eu gostaria de falar aqui, que a gente está falando de acesso à população, acesso, como eu disse, em todos os lugares, autonomia, liberdade da pessoa poder se consultar com um médico de outro estado, de várias especialidades, isso é muito importante. Os outros países, se a gente, assim, outros países que, não estou só falando de Estados Unidos, não estou só falando de Europa, eu estou falando de até África, estão nessa rota há 10, 20 anos. Na Inglaterra, no Reino Unido, inclusive,
A primeira consulta é sempre virtual, né, em geral. Mas o que é importante aqui é que a gente dê um passo e não pode voltar para trás. A gente precisa deixar o SUS único, acessível a todos, porque todos os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso à saúde. E eu queria aqui também, para finalizar, falar que eu tive a felicidade de também ser presidente de uma frente parlamentar da telesaúde, onde todos vocês que nos ouvem podem mandar sugestões, promover debates e eventos. É um espaço aberto para que a gente possa fazer o debate para construir a melhor regulamentação. Tá? Então, muito obrigada e fico à disposição aqui e ansiosa para ouvir os meus colegas. Muito obrigado, deputada. Para você que está nos acompanhando nesta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, este evento está sendo transmitido ao vivo. É o seminário Como a Telemedicina Pode Democratizar o Acesso à Saúde no Pós-Pandemia, uma realização do jornal digital Poder 360 e da Pfizer. Passo a palavra agora para o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Donizete Giamberardino. O senhor também tem 5 minutos, Dr. Donizete. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento aos amigos Adriana, Eduardo Cordioli, Marlene Tomás. Né? Eu entendo que a palavra acesso representa muito, né? E uma das maiores dificuldades em enquetes relacionadas feitas pelo Conselho Federal de Medicina sobre o SUS e a população, a manifestação principal foi de defesa do SUS, mas que a dificuldade de acesso. Isso se deve a um país continental, desigual, com oportunidades distintas. Então, eu entendo que nós vamos falar hoje sobre tecnologia. A tecnologia chega para a sociedade como um todo e a medicina pertence à sociedade. Então, é inevitável que a prática da medicina tenha influência e deva ser, sim, feita com tecnologia e exercida por boas mãos, exercida dentro dos princípios éticos, seja da bioética, seja da ética médica, e é dessa forma que eles devem ser feitos. Então, não há dúvida alguma, seja a telemedicina, inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, 5G, tudo isso tem que ser construído para que nós possamos levar acesso à saúde, acesso com qualidade, transferir conhecimento e, com esses diagnósticos todos, integrar sistemas. O nosso sistema público, infelizmente, é fragmentado por uma municipalização excessiva, e que nós consigamos, com isso, racionalizar recursos. Então, não há dúvida disso. A implementação disso vinha sendo feito muito lento, o Conselho Federal, desde 2002, já legisla sobre o tema, e eu acho que algo importante de nós colocarmos aqui, que a telemedicina é muito ampla e ela não pode se resumir no debate de uma teleconsulta. Né? Lógico que ela pode representar uma porta de entrada, mas nós temos muitas modalidades que todos os senhores conhecem e que vão ter muita perenidade, com grande influência na prevenção, tentando evitar internações, promovendo altas mais precoces, quer dizer, trazendo facilidades. Né? O que nós queremos, sim, é um melhor acesso com qualidade. Não é a tecnologia que vai substituir o homem. O homem tem que usar da tecnologia para melhorar a sua qualidade. Então, isso eu falo que qualquer tentativa de substituição do homem, do ser profissional pela tecnologia, ela não é bem-vinda e nós temos que construir isso juntos. E o ponto mais importante, nós temos que trazer e construir o que é melhor para a sociedade. O que é melhor? Acesso com segurança e com qualidade. É isso que nós defendemos e nós estamos nesse processo de construção, entremeados entre legislação em vigor, legislação a vir e as nossas competências determinadas na lei de nossa criação, na lei do Conselho Federal de Medicina, onde nós somos designados para fiscalizar, normatizar e julgar a telemedicina. Óbvio que cumprindo todas as leis existentes. Então, esse atraso na regulamentação
se deve principalmente ao momento que isso deve ser colocado, que se aproxima, né, com o término da crise sanitária, mas que nós estamos tentando, ao máximo, uma harmonia com os legisladores para que a lei que poderá vir seja muito harmônica com os preceitos do nosso Código de Ética Médica. Acho que eram essas palavras no momento. Obrigado também pela sua participação, doutor Donizete. Eu acho que essa palavra que o senhor colocou, acesso, é o que move todos os que estão debatendo aqui. Há algumas perspectivas diferentes e de velocidade em relação a esse acesso que a gente vai ter oportunidade de ouvir aqui nesse debate. Eu convido agora também para uma fala inicial o presidente da Saúde Digital Brasil, doutor Eduardo Cordioli. Doutor Eduardo, 5 minutos para o senhor também fazer a sua fala inicial, por favor. Olá, boa tarde aos meus colegas de painel, a debate, boa tarde a quem está nos assistindo. Eu acho que nós poderíamos hoje estar debatendo outras coisas, né? Esse debate eu considero até um pouco anacrônico, porque, veja, a experiência da telemedicina, e o doutor Donizete bem disse, né? A telemedicina não é só teleconsulta, né? Porém, a teleconsulta direta ao paciente, né, a telemedicina síncrona, videoassistida direta ao paciente, ela é um dos carros-chefes de tudo aquilo que a gente fala de telemedicina, porque ela tem um poder disruptivo, né, de colocar o paciente imediatamente na frente de um médico. Tá? E ela já é adotada em países como Estados Unidos, desde o milênio passado, né? Desde 1997 ou 98, onde teve a primeira regulamentação, Inglaterra na sequência, né? E aí a gente já tem países na América Latina que já tinham essa possibilidade. E nós tínhamos no Brasil, antes da pandemia, uma regulamentação da época de 2002, quando o celular, além de ligar, tinha uma lanterna, não existia nem iPhone em 2002, que não deixava claro se podia ou não fazer a teleconsulta, né? Na verdade, né, no Código de Ética Médica, no seu artigo 37, né, inciso 2, se eu não me engano, ele fala que é vedado ao médico diagnosticar e tratar sem o exame do paciente, exame físico direto ao paciente. Porém, a telemedicina síncrona, videoassistida, permite esse exame físico. Eu faço inspeção visual, eu posso usar gadgets que permitem a telepropedêutica, eu posso fazer esse exame físico sim. Tá? Então, e aí chegou a pandemia, tá? Muita gente não estava preparada, porque por causa dessa insegurança jurídica, quando a gente não tem uma clareza da regulamentação, isso causa insegurança jurídica. Quando nós temos insegurança jurídica, três coisas acontecem. Eu não tenho desenvolvimento de tecnologia adequado, falta investimento, porque as pessoas, para que eu investi se não pode fazer? 2, se não é claro que pode fazer, as operadoras, o governo não remuneram um profissional pelo atendimento, porque não tem uma clareza da regulamentação. E 3, você tem falta de treinamento de profissionais. E aí começou a pandemia, e a única coisa que conseguiria manter o atendimento aos pacientes durante a fase lockdown era justamente a telemedicina. E, assim como nenhum país tem exército só quando tem guerra, a gente tem exército em tempos de paz, a gente também precisa da telemedicina plena, mesmo fora da pandemia. Porque não dá para autorizar só na pandemia. Aí autorizou na pandemia. O que aconteceu? Atos inseguros. Atos inseguros por quê? Muita gente que não estava treinada ou usou plataformas não adequadas porque não tinha acesso à tecnologia, começou a fazer atendimento médico à distância. E isso é uma irresponsabilidade. Né? Nós precisamos treinar, precisamos usar plataformas adequadas, mas para isso a gente precisa ter a telemedicina regulada de forma plena. Tá? E no meu entendimento, tá, hoje existem 2 pontos que estão em debate. Um ponto eu acredito que já tenha sido até um pouco resolvido, a questão da territorialidade, que não permitia que um médico não pudesse atender um paciente de outro estado, né? O médico de um estado não poderia atender paciente de outro estado, ele tinha que ter uma inscrição em cada estado. Isso não é adequado para a prática da telesaúde, não só porque o inibe, né, você deixa de quebrar a barreira geográfica, mas por lei complementar, a lei
se eu não me engano, 116 de 2013, ela diz que serviços prestados pela internet, o local de prestação de serviço é onde o prestador está. Além disso, não é o médico que foi até o estado do paciente, o paciente pegou a internet e chegou até o médico. Tá? Então, esse é um debate que acho que nem tem espaço para existir, né? A questão da territorialidade. E a outra questão, a questão da primeira consulta ser obrigatoriamente presencial, não há referência nenhuma na literatura médica que isso seja necessário. Nenhuma. Né? E na pandemia nós pudemos observar a segurança e a importância da primeira consulta poder ser por telemedicina. Nós salvamos vidas durante a pandemia justamente por essa primeira consulta poder ser remota. Então, eu gostaria de deixar aberto já essas duas questões para o debate. Muito obrigado, doutor Eduardo Cordioli. O doutor Eduardo traz duas questões muito importantes que a gente vai desenvolver melhor aqui, que é o que vai ficar, né, desse uso da telemedicina que a gente fez durante a pandemia para os períodos futuros, o que a gente vai conseguir aproveitar e avançar. E essa questão também que está em debate da primeira consulta poder ser virtual também, não só presencial, isso ainda é algo em discussão e a gente vai também ouvir aqui os debatedores sobre esse tema. Você que acessou neste momento o Poder 360 pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter ou LinkedIn, esse jornal digital está transmitindo o webinar Como a Telemedicina pode democratizar o acesso à saúde no pós-pandemia. Eu convido agora a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira, para fazer as suas considerações iniciais. Marlene, a senhora tem 5 minutos. Obrigado pela participação. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, falar que estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, com pessoas que eu admiro e que tenho acompanhado a discussão sobre esse tema, que eu acho que é um tema tão importante, né, tão necessário. E eu queria trazer aqui um pouquinho o meu olhar, né, da organização civil. O Instituto Lado a Lado é uma organização que existe há 13 anos e a gente atua nas principais causas morte, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. E aí, nesse período de pandemia, a gente teve que, como, lógico, todo mundo aí, teve que se reinventar. E aí a gente criou um canal aqui na nossa instituição, que foi um canal para a gente conversar com as pessoas. A gente pegou um canal simples, que foi a questão de disponibilizar o acesso pelo WhatsApp. E aí o que aconteceu? A gente tinha o portal e tinha o WhatsApp. Aí começou a ter um volume muito grande. Nós, durante o período ali do início da pandemia, nós tivemos mais de 7.800 acessos. E era de tudo, de pessoas que queriam ser ouvido, pessoas que estavam com dificuldade de ter acesso ao sistema de saúde, pessoas que estavam com... a gente recebeu até fotos, né, as pessoas mandando fotos de algumas lesões e a gente orientando. E aí a gente criou algo na nossa instituição, que foi esse canal mais próximo. E hoje a gente tem aqui um sistema que a gente está até conversando com uma grande empresa aí, que a gente vai começar a ter um sistema de inteligência artificial aqui, porque nesse período a gente começou, como a nossa instituição, a gente tem um olhar muito forte para a promoção da saúde, né, pelo fortalecimento da atenção básica, e a deputada trouxe algo que para a gente é muito valioso, que é a questão do acesso, né? Quando você fala em acesso, eu acho que a gente tem que falar muito o acesso com qualidade e com muita responsabilidade. A telemedicina, eu concordo, não é só a discussão da teleconsulta, né? Ela é ampla. E aí a gente, quando olha para o nosso país, os meus antecessores já até colocaram, você vai discutir as desigualdades que existem no país, aí você vai discutir pessoas que não têm acesso, né, ao digital. Como que a gente consegue, a quem tem o acesso,
permitir com que essas pessoas tenham facilidade de acessar o sistema de saúde. E eu vou até um pouquinho mais longe. Se você quer fazer diagnóstico precoce, se você quer discutir promoção da saúde, você tem que utilizar a telemedicina. Eu acho que eu participei de várias discussões antes da pandemia e você percebia o quanto, a quantidade de entraves que existiam para você avançar nessa discussão. E hoje eu não consigo imaginar o nosso país sem a telemedicina. Né? Então, eu acho que, lógico, nós precisamos estabelecer regras claras, tudo tem que estar muito bem definido, mas quem tem o acesso a essa tecnologia, a gente precisa fazer com que essas pessoas naveguem pelo sistema de saúde, que ela tenha acesso ao sistema único de saúde de uma outra forma. E se você quer investir ali na atenção básica, eu não vejo outro caminho. Eu acho que fica por aqui, porque tem muitas coisas aqui que eu quero debater aí com vocês mais adiante. Obrigado, Marlene. Marlene traz uma outra perspectiva interessante que acho que vai dar bastante discussão também para frente, que é a questão do acesso. Quando você usa a telemedicina, você amplia o acesso, mas ainda há falta de acesso para muitas pessoas no Brasil de um bem básico como a internet. Outro ponto interessante é que a experiência de vocês mostra que há uma demanda reprimida, né, de telemedicina, há uma demanda de pessoas que têm dúvidas e que entram em contato e que estão procurando, neste momento, os canais mais apropriados para fazer isso. Acho que isso também é algo a se debater bastante por aqui. O próximo convidado que eu chamo para apresentar as suas considerações por 5 minutos é o líder de Public Affairs da Ágora, Tomás Dadil. Tomás, por favor, o senhor também tem 5 minutos. Tiago, muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Poder 360 pelo convite e parabenizar a Pfizer pela iniciativa e agradecer aqui a honra de estar com pessoas como a deputada Adriana, como a Marlene, o doutor Donizete, o doutor Eduardo aqui, que é um time de gigantes discutindo o tema. É uma honra estar aqui junto. A Ágora, ela é uma consultoria de Public Affairs e comunicação estratégica que foi comissionada pela Pfizer para realizar um estudo sobre telemedicina no Brasil, e aproveito também para agradecer o Everton Schultz, que é o nosso presidente, e a Juliana César, que teve um papel fundamental nesse projeto. Começo aqui dizendo que a telemedicina, ela, como todos colocaram, ela ganhou um impulso fenomenal durante a pandemia. Talvez seja uma das únicas coisas boas que a gente possa tirar da pandemia, foi a expansão do uso da telemedicina. Hoje a gente tem um debate sobre a regulação definitiva da modalidade, e que é uma regulação que deve ser robusta e orientada para inovação, e defendo que ela sempre deve manter um foco no paciente em primeiro lugar. E a gente tem um elemento positivo que foi da pandemia, que ela trouxe um arcabouço de novas evidências que permitem que a regulação ela possa ser feita em cima de novas evidências, de novas pesquisas, de novos estudos, de novas experiências que foram geradas impulsionadas nesse período. Como os colegas aqui também já comentaram, a telemedicina ela muitas vezes é vista como um sinônimo de teleconsulta, mas ela é muito mais do que isso. A telemedicina ela é um conceito amplo que envolve todo o exercício da medicina mediado por tecnologias, né? E ela pode ter desde níveis mais simples, como a teletriagem, a teleorientação, e eu digo simples porque eles dependem de menos tecnologias, de menos capacitação, elas têm uma implementação menos complexa, e até você tem níveis mais complexos, como o telemonitoramento e a telecirurgia, que dependem de mais tecnologia e de capacitação específica. Hoje, a gente tem um cenário com desafios muito importantes. O primeiro desafio é a regulação. Nós operamos hoje com uma regulação temporária, e isso traz certa insegurança jurídica.
Nós temos muitos atores discutindo e nem sempre temos pontos de convergência, mas o lado positivo é que temos diversos pontos de convergência e temos uma preocupação com um olhar para estimular a inovação, estimular que a telemedicina possa continuar evoluindo e sendo constantemente desenvolvida. E um cenário de muitas oportunidades, que é a maior aceitação da tecnologia. A gente tem um debate riquíssimo acontecendo no Congresso, e aí mais uma vez parabenizo a iniciativa da deputada Adriana. Temos um consenso sobre a necessidade de regular para evitar essa lacuna regulatória que temos hoje, e muitos casos de sucesso, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, que podem servir de base para a regulação. Eu agradeço a participação do Tomás Dadil. Vamos iniciar agora uma série de perguntas e o debate, enfim. Eu gostaria de começar, a gente tem até mais ou menos às 3h30 da tarde, então isso nos dá 1 hora aí para debatermos essas questões todas que já apareceram nas considerações iniciais. Gostaria de iniciar com a deputada Adriana. Deputada, sabemos que a regulamentação atual da telemedicina, como disse o Tomás Dadil, é temporária e foi feita por conta da pandemia. O projeto de lei 1998 de 2020 propõe uma regulamentação mais permanente e propõe como que deve ser daqui para frente após o fim da crise sanitária. Como é que essa proposta pode auxiliar na democratização da saúde no Brasil e aumentar o número de atendimentos em telemedicina? E eu queria saber também da senhora em que pé que está a discussão neste momento do projeto, deputada. Ai, que bom que você perguntou isso, porque senão eu ia ter que fazer um jabuti na nossa entrevista, eu ia colocar isso no meio, mas vamos lá. Olha, há uma expectativa muito grande dessa regulamentação de forma definitiva, né? E eu acho muito interessante e importante, inclusive, que o doutor Donizete esteja aqui, porque somos, assim, companheiros muito, assim, assíduos, né? Onde ele está, geralmente eu estou, a gente tem conversado, porque justamente nosso papel é trazer, ouvir as partes, ouvir a sociedade. É muito importante a gente ter todo um arcabouço regulatório legal, com a estabilidade jurídica, como vocês já falaram também, alguns já falaram, para incentivar e manter esse crescimento. Agora, existe um ponto que eu acho muito importante falar, que a gente está falando de todo um ecossistema, tá bom? Então, é claro que tem coisas que a gente, quando está falando da telemedicina especificamente, a gente está falando da telemedicina, está falando de tecnologia, está falando de tudo que envolve isso. Então, a gente está falando de um monte de health techs, um monte de startups, um monte de empresas de setor de tecnologia. A gente está falando de todo um setor de saúde, porque a gente não está falando só de telemedicina, estamos falando de telesaúde, que é um grande guarda-chuva, onde isso já acontece, onde as coisas já são feitas. Então, a gente também não pode achar que a gente vai... a gente tem que legislar para as coisas reais, que acontecem. Hoje, o que acontece? Nós temos já consultas acontecendo, tudo o que a telemedicina traz, telemonitoramento, tele-UTI, todas as modalidades, porque realmente não é só consulta. Mas a gente fala da consulta porque a consulta é onde há uma certa divergência, principalmente em relação à primeira. Mas a gente precisa trabalhar a infraestrutura, como já foi dito aqui, né? Nosso país é desigual, nosso país é difícil, mas a gente precisa pensar também como fazer chegar. A gente não pode proibir todo mundo do que já está fazendo, porque em algum lugar não tenha. Então, de uma maneira geral, essa regulamentação, ela precisa caminhar, e já caminhou bastante, e a regulamentação e a legislação tem que caminhar de acordo com o que temos. Não adianta, a gente também não pode proibir alguma coisa que está sendo feita, porque é a famosa típica lei para não ser cumprida. Essa é a minha preocupação também. A gente tem que se preocupar, sim, e eu concordo inteiramente com o doutor Donizete, que a gente precisa se preocupar, sim,
com sigilo, com privacidade, com segurança, assim como todos os países do mundo que utilizam há mais de 20 anos se preocupam. Mas a gente tem que andar para frente, a gente não pode retroceder. Inclusive, tem uma digitalização de prontuários médicos, prescrição eletrônica, que inclusive fizemos audiência nas últimas 3 semanas, a gente tem feito bastante audiência, mas tudo isso para atender a nossa população sempre, para dar acesso. A pergunta sobre como anda, eu diria muito bem, porque existe sim, tem 2 frentes que estão empenhadíssimas e querendo que isso aconteça de uma maneira célere, né? A frente digital, por exemplo, que tem vários coautores do PED de telemedicina, porque, como eu já disse no começo, ninguém faz nada sozinho. Eu não faço... o mérito sempre tem que ser dessa construção coletiva, dessas pessoas que colaboram tanto da sociedade civil, dos conselhos. Uma vez eu fiz uma reunião que tinha 14 conselhos, eu aprendi muito, porque cada conselho tinha uma visão, então é muito importante essa construção. Então, querem sim aprovar essa lei o quanto antes para trazer segurança e com esse foco, andar para frente e não para trás. Aliás, doutor Donizete, você não sabe, eu fiquei tão feliz que eu recebi de vários grupos que eu estou de saúde, uma apresentação que o senhor fez ontem, onde os médicos falaram, a maioria médica falou que concorda, que quer que tenha a primeira consulta virtual, que não faz sentido proibir. Eu adorei esse percentual, acho que foi 60, 40, uma coisa assim. Fiquei muito feliz com isso, porque nós temos 550 mil médicos no Brasil e ele tem que ter autonomia, assim como o paciente tem que ter autonomia. Então, isso está andando, querem que a gente aprove logo, estão coletando assinatura. A Frente Digital colocou o projeto de lei da telemedicina como pauta prioritária. Então, se todo mundo fica me cobrando, eu falo, gente, calma, não sou só eu, tem um monte de gente, a gente está conversando junto. Eu, outro dia, fiz uma reunião com o relator, o doutor Irã, um deputado muito querido, muito atuante, né, que realmente está nos ajudando bastante, o doutor Donizete, para ver quais são os pontos, e a gente vai tentar construir em cima disso. Então, está caminhando sim. Doutor Donizete, aproveitando a deixa da deputada, eu queria pedir ao senhor que fizesse um breve histórico também a respeito dessa regulamentação até abril de 2020, quando começou, logo depois do início da pandemia. O uso da telemedicina no Brasil ele era mais estrito. Com a situação da pandemia, esse uso acelerou e aí tivemos a liberação de algumas práticas que até então eram vedadas. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre o que se pôde observar durante esse tempo de uso da telemedicina no Brasil e, à luz disso, também que falasse um pouco sobre o que o Conselho Federal de Medicina avalia que seja o caminho adequado para seguir depois da pandemia. Eu sei que vocês têm feito pesquisas, como citou a deputada Adriana, com médicos a respeito da telemedicina. Se o senhor quiser aproveitar para falar um pouco também o que os médicos têm manifestado nessas pesquisas, acho que seria do interesse de todos aqui. Obrigado. Veja só, eu acho que, assim, antes de eu responder, eu só queria complementar que toda modalidade de telemedicina, ela depende de uma qualidade de internet e de acesso da população à internet. Então, é preciso que haja uma política pública de melhor acesso da população à internet. Então, com facilidades e com qualidade, né? Não basta vender o 5G se as pessoas de pouco poder aquisitivo não têm telefones com capacidade para isso, de alguma forma assim. Então, vou tentar ser sintético, né, porque assim, todos que estão aqui conhecem isso. Então, o Conselho Federal legisla essa matéria desde 2002, Resolução 1643. Desse momento, já era permitido, já tinha normas de segurança de dados, já era permitido indiretamente a chamada hoje teleinterconsulta, que é de médico para médico nas duas pontas, desde 2002,
e que já era admitido que, em situações de urgência ou de ausência de médico em áreas remotas, já era possível isso, você fazer consulta à distância. Ponto. Bem, no ano de 2018, o Conselho Federal se debruçou muito porque ele tinha certeza que precisava de uma nova resolução. Assim o fez, editou a resolução 2227, que está em revisão agora, e que foi revogada 2 meses depois por questões de política médica interna, o que nós confessamos hoje ter sido um erro. Então, essa resolução era um texto muito razoável e ela, se ela estivesse em vigor desde 2019, como era para ser, com certeza teria facilitado muito e dado mais segurança nesse uso que foi necessário para combate à pandemia. Então, mas, infelizmente, foi revogada, e essa mesma resolução, é o mesmo corpo, que todos têm conhecimento, está. Nós fizemos essa resolução e ela está no plenário, ora é discutida, ora é retirada, durante todo o ano de 2021. Por que essa entrada e retirada? Porque, de fato, nós podemos até aprovar uma resolução, mas ela não pode contrariar uma lei em vigor, que é a lei da telemedicina, que liberou o uso de forma transitória enquanto durar a crise sanitária desencadeada pela pandemia, o uso da telemedicina. Então, aí tem muito cuidado com isso, e essa convergência de pontos que está sendo construída, respeitando todo o caráter visionário dos legisladores. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma lei transitória que depende de uma avaliação de uma crise sanitária. Quem avalia a crise sanitária? É o Ministério da Saúde. Então, assim que ele considerar que essa pandemia não causa mais crise sanitária, vai ser estudado pelo Legislativo que essa lei não vigora mais. Então, por isso, a importância desses projetos de lei que nós temos, seja sobre telemedicina e telesaúde. Então, o texto está razoável, dessa forma que está, mas ele pode ter muitas contribuições. Então, nesse sentido, esse compasso de espera que o Conselho Federal faz, analisando com toda a complexidade, não representa uma indecisão, porque mesmo que ele tivesse regulamentado, ele não pode impor nenhuma regra contrária à legislação em vigor. Então, nisso criou-se esse impasse que eu tentei descrever. Eu queria aproveitar até para colocar aqui um comentário apropriado que o Cordioli colocou. A lei que ele citou, ela se refere à tributação no local de trabalho. Então, eu não sei se isso daria uma segurança jurídica, né? Porque o que nós temos na lei de 1957, sobre atividade médica em outros estados, é de que ele pode fazê-lo por até 90 dias e depois registrar. É óbvio que essa lei foi feita em 1957. Eu também concordo eu pessoalmente concordo, não o plenário ainda, que essa questão do território tem que ser muito vista de uma forma distinta, né? Mas nós precisávamos, deputada Adriana, que no texto dessa norma talvez constasse que eu acho que um cadastro nacional no Conselho Federal de Medicina, independente de inscrição, para fazer telemedicina, facilitaria muito. Mas essa obrigatoriedade para o CFM exigir vai precisar constar numa lei, que não existe ainda. Então, só algo para a senhora pensar também nesse sentido, e com isso estaria resolvido toda a questão da territorialidade. Então, eu acho que nós fizemos essa pesquisa em agosto, é uma amostra significativa, porque teve participação de 6 mil médicos, estratificada de acordo com o número de médicos de cada estado, de acordo com o número da faixa etária.
A questão mais duvidosa que teve mesmo foi essa da primeira consulta, que deu 58% que concordavam e 42% que deve ter a primeira consulta. Se você for ver a Desculpa, doutor Donizete, 52% que concordavam com o que exatamente? Com a primeira consulta à distância. Isso. Sim, ok. A estratificação disso é interessante, porque em regiões do nosso Brasil, os estados do Norte e do Nordeste têm um número favorável à consulta presencial. E os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste são mais favoráveis à consulta à distância. Nessa proporção, tipo 60-40, Olhando nessa pergunta, estratificação da idade, né, o que nós vemos que até 50 anos, os médicos são mais favoráveis à primeira consulta à distância. E com mais de 50 anos, os médicos são mais favoráveis à consulta presencial, mostrando até o perfil, né, dessa população. Então, esse é o quadro. Queria destacar só uma outra pergunta que foi feita, que eu acho relevante, que foi feita assim. Você acha que precisa capacitação para fazer telemedicina? 90% dos médicos disseram que sim, 90%. Então, vejo como é importante isso, não é assim, praticar o uso da tecnologia precisa de um preparo, precisa de uma formação, e realmente cabe às escolas médicas na formação, acredito que nas residências médicas, e depois o próprio conselho e também as sociedades de especialidades podem fazê-lo, mas há um hiato nisso também. Então, acho que dessa forma não vou tomar todo o tempo de vocês. Certo. Doutor Donizete, só uma coisa, não sei se ficou claro para todos que estão assistindo, e corrija se eu estiver errado, esta questão da primeira consulta é porque há uma divergência entre as pessoas que defendem que a primeira consulta não possa ser virtual, né, que não possa ser feita essa primeira consulta pela telemedicina, e aos que dizem que ela poderia, e daí isso ficaria a critério do médico. Há uma posição fechada do Conselho Federal de Medicina sobre isso, correto? Veja só, assim, nós temos uma proposta de resolução que vai passar por uma plenária. Então, eu não posso dizer que está fechada, porque não houve uma votação. Mas o que é colocado? Assim, que um dos principais valores da nossa profissão, ou o maior valor, é a relação médico-paciente, e não existe, e é considerado a consulta presencial como se fosse um valor ouro, um valor melhor, em tese. Assim, tá. Então, esse é o princípio. Então, se recomenda que as primeiras consultas de pacientes não conhecidos, né? Quer dizer, eu nunca vi aquele paciente. Então, essa é a primeira consulta que nós estamos falando, né? Então, que ela fosse presencial. É lógico que hoje, com a presença da teleorientação, que hoje se confunde um pouco, porque o texto mudou, você pode fazer uma orientação à distância e complementar com uma consulta, vamos dizer assim, presencial, porque a diferença entre teleorientação e teleconsulta ficou muito tênue, né? A diferença talvez seja a prescrição terapêutica, né? O resto não há muita diferença. Entendeu? Então, ficou só para a gente esclarecer para todos que estão nos assistindo, a teleorientação seria um médico orientar outro médico que estaria presencialmente com o paciente, é isso? É o que foi feito muito na pandemia. Então, assim, você conversava com o paciente e fazia uma orientação, com orientações gerais, com cuidados gerais, e se ele devia procurar um serviço médico presencial ou não, ou fazendo. E olha só para você compreender, assim, exercício da medicina comum, um médico que tenha tempo, que atende pacientes com paciência, que escuta bastante, 50% das consultas, 40%, não precisa de remédio.
Entendeu? Então, assim, por isso que fica uma linha muito tênue de o que você está chamando de uma coisa ou outra. Nós estamos chamando de teleconsulta, mas nós não podemos travestir a orientação de uma teleconsulta. Mas isso é só para ilustrar, para compreender. Então, mas a proposta que as regiões de acesso restrito, tipo uma favela perigosa, uma região remota geograficamente, que você leve 4 horas, que você não tenha serviço médico, todas essas questões são exceções, entendeu? Então, é isso. E a ideia é que você fomente esse acesso, mas, como que eu vou dizer? Eu vou até colocar, se nós fizéssemos essa pesquisa, as mesmas perguntas, talvez em março de 2020, em vez de agosto de 2021, muito provavelmente a resposta seria diferente, porque muitos médicos que eram radicalmente contra a telemedicina no início da pandemia mudaram de opinião. Certo. Isso é um fato. Há um dinamismo nesse conceito, eu acho. Tá certo, doutor Donizete, obrigado. Eu queria chamar o doutor Eduardo Cordioli também para essa discussão, porque ele foi muito enfático na primeira manifestação dele a favor da possibilidade do médico decidir a respeito da primeira consulta ser, não necessariamente ser presencial, poder ser virtual. Queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais essa sua posição, doutor Eduardo, e também queria perguntar sobre o que esse vazio regulatório, não é vazio ainda porque estamos com a lei temporária da pandemia, mas o que essa falta de definição sobre a regulação desse tema da telemedicina pode trazer em termos de insegurança jurídica para as empresas e para os médicos e para quem está no dia a dia da telemedicina no país em termos de decisão de investimentos, em termos de decisão de próximas práticas, o que no dia a dia afeta isso, doutor Eduardo? Olha, eu confesso que eu fico até um pouco, como é que eu posso dizer isso? Chateado dessa discussão, né? Porque na minha opinião, Donizete, você falar que não, mas teleorientação é uma coisa, teleconsulta é outra. Nós já conversamos sobre isso, né? Eu acho que é tudo a mesma coisa. Você orientar alguém sem prescrever, ou você orientar prescrevendo, que é uma consulta, né? É a mesma coisa. Não é o ato de prescrição que define o ato médico. Porque se você orientar errado, né, e o paciente precisava de medicação e você não deu, a responsabilidade é a mesma se você prescrever errado. O desfecho do paciente foi ruim. Então, o médico tem a mesma responsabilidade sempre, prescrevendo ou não. E quando você categoriza diferentemente o ato médico, tendo prescrição ou não, né, o que vai acontecer? Você abre uma brecha para a operadora de saúde, falar assim, então, consulta por telemedicina não é consulta, é teleorientação, eu vou pagar menos. Né? Ou eu vou remunerar menos, eu vou criar um outro código, e vai ter uma confusão enorme. Porque se o médico prescrever, aí eu pago uma consulta cheia. Se ele não prescrever, eu não pago uma consulta cheia. Imagine só a confusão, então, se isso se estende para as consultas presenciais, né? Porque quando você abre brecha, quando você pega uma lei e coloca qualquer lei, que você começa a subdividir ínteres, né? Você abre brecha para interpretação. Aí vai falar assim, mas a consulta presencial também. Se o paciente vai na consulta médica e ele não recebe prescrição, então é só uma orientação. Acho que eu vou pagar menos também, né? Eu não concordo de a gente subdividir, é tudo a mesma coisa, né? E outra coisa que a gente poderia ganhar corpo na discussão, eu acho que o Conselho Federal de Medicina, né? Eu falo isso como médico e também falo isso como paciente, né? Nós deveríamos envolver o paciente na discussão. Por que a gente só discute entre a gente, né? Por que a gente não ouve mais o paciente? Olha só, a maioria dos médicos no Brasil já acha que a primeira consulta pode ser a digital, à distância, né? A maioria dos pacientes assim o faz, também por várias pesquisas feitas, né? O índice de aprovação da telemedicina é superior a 90% por qualquer pesquisa, né? Órgão governamental também, né? Evidência científica também fala que não tem evidência científica, não existe evidência científica na literatura médica que fala, não, a primeira consulta à distância ela é insegura. Você não acha, não tem. Então, eu fico...
qual é o argumento racional para inibir a primeira consulta à distância, né? É uma vontade de poucos, né? Porque não é mais a maioria, né? Qual é a justificativa racional, né? Mas assim, eu gostaria muito que a gente evoluísse, né? A gente está perdendo tempo, e tempo é algo precioso, né? Eu acho que não cabe mais a discussão se pode ou não a primeira consulta à distância. A gente já deveria ter passado, isso já deveria ser superado. O que a gente deveria estar fazendo aqui, quais são os limites da primeira consulta à distância? E a Saúde Digital Brasil teria o maior prazer do mundo de poder colaborar com o Conselho Federal de Medicina. Nós gostaríamos muito, porque nós fazemos saúde digital todos os dias. Nós somos especialistas nisso. Nós gostaríamos de colaborar. Nós temos manual escrito, quais são as boas práticas dessa primeira consulta à distância, da segunda consulta, quais são as boas práticas da prescrição digital. Nós temos escrito quais são as boas práticas de um sistema de informação. Tudo isso está pronto e nós gostaríamos de colaborar. É uma outra coisa que a gente questiona. Por que os especialistas da área, os que mais fazem, de fato, saúde digital, não são ouvidos, né? E nós temos todo o interesse do mundo na prática segura. O que a gente não quer e abobina é justamente a consulta por WhatsApp. É justamente não treinar o médico. 100% dos médicos que trabalham no Einstein, onde eu trabalho, né, são treinados. Eles não começam a atender antes de observar um médico sênior atendendo. Eles fazem um treinamento, um checklist. Eles observam o médico sênior atendendo. Depois o médico sênior observa esse médico aprendiz atendendo. E depois de cerca de 200 consultas supervisionadas é que ele está liberado para poder atender sem essa supervisão. Mas a gente continua fazendo supervisão todo mês, que o médico lhe recebe um feedback, como é que está a avaliação do atendimento dele, se está adequado àquilo que ele escreve, o diagnóstico, aquilo que ele prescreve. Ou seja, a beleza da telemedicina, doutor Donizete, é justamente essa, que como o atendimento ele nasce digital, nós utilizamos dados para averiguar a qualidade médica e a satisfação do paciente em tempo real, né? Então ela é muito segura. Nós não temos nenhuma queixa de paciente relativo à prática médica nesses 2 anos de experiência com atendimento direto ao paciente. Nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Então, é anacrônico essa discussão. Eu gostaria muito, e eu falo isso como médico, né, e como brasileiro, e paciente, eu gostaria muito, como brasileiro, de ter autonomia, tanto defendida pelo Conselho Federal de Medicina, autonomia do médico e do paciente. Eu gostaria de poder ter autonomia de escolher se eu quero que essa primeira avaliação seja digital ou à distância, né? E mesmo quando a gente fala de situações agudas não complexas, que é aquilo que faz a gente procurar o pronto atendimento, né? Essas situações agudas não complexas, muito raramente é o médico que já me acompanha que vai avaliar essa situação aguda não complexa, porque às vezes aquele médico que me acompanha não atende em horário não comercial, né? A gente sabe, doutor Donizete, que conforme a gente vai ficando mais experiente na nossa vida, né, nós vamos reservando o horário de trabalho para o horário comercial e vamos saindo dos plantões de final de semana e à noite. E justamente quando acontecem essas urgências, que eu preciso de uma avaliação, uma opinião de um médico, se eu devo ir ou não ao pronto-socorro, se eu não preciso ir, que remédio que eu posso usar para que eu possa ir amanhã no horário mais tranquilo. Ou seja, a telemedicina, né, ela agrega a prática médica. Ela não diminui a prática médica. E foi interessante, eu participei de um evento, né, onde nós fomos chamados para falar para especialistas em gastroenterologia, logo que começou a pandemia, sobre telemedicina. E eu fiz a pergunta, vocês fazem telemedicina? A maioria não fazia. Indo em corroboração àquilo que você falou. Eu fiz a mesma palestra para esse mesmo grupo, agora, com a evolução, eu fiz uma palestra antes do que é a telemedicina e agora eu falei sobre o futuro da telemedicina. Aí eu perguntei, quem que está fazendo telemedicina hoje? 100% falou que estava fazendo. Aí eu perguntei para vocês, quem pretende continuar fazendo telemedicina após encerrar a pandemia? 100% falou que quer continuar fazendo. Eu perguntei, quem faz primeira consulta à distância para especialistas em doença inflamatória intestinal, né? Eu perguntei para eles, quem faz a primeira consulta à distância? 90% levantou a mão e pretende continuar fazendo, porque o paciente pode acessar, tirar dúvidas, o médico ele pode orientar quais tipos de avaliações laboratoriais que o paciente já pode trazer na consulta para aproveitar esse tempo. Né? Você ganha tempo. A telemedicina ela diminui a jornada do paciente em busca ao tratamento, você diminui os pontos de fricção, você só tem ganho, você não tem perda. Né? Então, dito isso, eu passo a palavra ao nosso moderador, Thiago.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Marlene, eu gostaria da sua opinião aqui também, porque o Instituto Lado a Lado tem acompanhado mais de perto esse lado dos pacientes, ao que se refere o doutor Codioli, e vendo um pouco essa questão da demanda, talvez que já exista por telemedicina. Do que vocês têm acompanhado, o que foi possível observar já durante a pandemia em relação ao uso que os pacientes vêm fazendo da telemedicina, como que eles têm reagido, ou como que eles têm, sido atendidos com a telemedicina e quais são as expectativas dele. A respeito desses dados de satisfação dos pacientes, eu lembro que hoje saiu no jornal Folha de São Paulo uma pesquisa na coluna da Mônica Bergamo dizendo que 7 em cada 10 pacientes relataram estar satisfeitos. Essa foi uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais de São Paulo, ou seja, aparentemente a gente tem uma satisfação com esse atendimento que foi dado ainda também de uma maneira emergencial, né? Enfim, que a telemedicina ainda não tinha uma infraestrutura completa para esse atendimento no Brasil. Gostaria que a senhora Marlene colocasse um pouco dessa perspectiva do paciente na discussão, por favor. Uma das coisas que o doutor Eduardo colocou aí, que para mim é muito importante como líder de uma instituição, que é trazer esse paciente para esse centro e ouvir, né? Porque o nosso instituto, acabamos de realizar uma pesquisa agora com 1.800 homens, porque a nossa instituição, agora, durante o mês de novembro, a gente, todo o nosso olhar está voltado para a questão da saúde do homem. E nós fizemos uma pesquisa com 1.800 homens, Brasil, Argentina, México e Colômbia. E os brasileiros, uma das solicitações, 62% desses homens, eles pedem para que estenda o horário de atendimento nos serviços de saúde. Aqui a gente está olhando mais para a questão do Sistema Único de Saúde. Esses homens, se eles tivessem a oportunidade de utilizar um teleatendimento, de ter a sua jornada no sistema de saúde de uma forma mais coerente, eu acho que nós teríamos outros dados aí para acompanhar. A pandemia, ela acelerou algumas iniciativas, e a gente já falou isso aqui, vários já comentaram, mas eu acho que uma das coisas que, para mim, é muito importante é que quando a gente discute uma PL, eu acho que a gente começa a criar muitas brechas, muitos entraves, e aí o que acontece? Você não vai adiante, você não vai à frente, né? Então, isso me preocupa muito. Eu lógico, defendo que tem algumas situações que você precisa ter aquele olho no olho, você precisa estar junto ali do paciente, você tem que melhorar essa relação médico-paciente, mas a gente tem que entender que o sistema, a gente vive, que nem agora a gente está falando da questão do 5G. Quem vai ter acesso ao 5G e quem não tem acesso a nada? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho que melhorar isso, que nem você viu no nosso país. A gente está aqui discutindo a questão da telemedicina, e enquanto o nosso país não tiver um prontuário único, a gente não avança, né? Quando você vai ver a oportunidade que a telemedicina dá ao paciente, quando eu olho para a questão do paciente cardiovascular, qual é o maior gargalo? Né, quando o paciente já está no sistema, é a adesão ao tratamento. E você percebe que se você tem esse sistema funcionando, isso vai ajudar muito. E o que a gente precisa é entender que esse processo também, eu acho que vai agilizar muito as filas, né, nos prontos atendimentos, porque em muitos casos você pode solucionar, às vezes, ali, conversando com a pessoa, às vezes a pessoa não precisa nem ir até o sistema de saúde,
né? Às vezes aquela conversa, aquela orientação ali já faz com que a pessoa, ela mesmo já perceba que ela não está tendo algo ali muito grave, né? Que ela pode aguardar um pouquinho para ir até o UBS. E outra coisa também que me chama muito a atenção, quando você olha para o nosso país, que é algo que a gente aqui tem atuado muito, é que muitas vezes o paciente ele quer atenção, né? Ele quer uma orientação, e muitas vezes ele não tem esse acesso. Isso é um acesso que às vezes você resolve ali naquele teleatendimento. E uma das coisas também que a gente tem observado aqui é que tem pessoas que precisam se deslocar quilômetros, às vezes, para chegar a uma UBS. Né? Às vezes regiões que são perigosas, regiões que sair do local, dependendo do horário, é muito complicado. E isso, eu acredito que vai ajudar também um pouco a desafogar o nosso sistema, porque você vai permitir com que essas pessoas elas comecem a ter esse contato e ser ouvida, né? Porque muitas vezes a gente vê durante a pandemia, a gente viu casos de pessoas que não conhecem, né? Como ela consegue navegar no sistema, como ela consegue ter acesso ao sistema. A gente ficou durante muito tempo aqui da pandemia orientando as pessoas onde tinha uma unidade básica de saúde, porque a pessoa ela não tem a informação, a orientação. Então, eu acho que a gente precisa dar passos adiante, né? Eu acho que tem que parar um pouquinho essa discussão de ficar arrumando desculpa o termo, muitos puxadinhos aí na lei, onde eu acho que a gente tem que avançar, lógico, tem que ter regras claras, muito bem definidas, mas essa discussão ela tem que ir para frente. Muito interessante. Saiu, inclusive, eu acho que esse é um dado da saúde digital, uma pesquisa mostrando que 91% dos pacientes que foram atendidos por telemedicina acabaram tendo seu problema resolvido e não precisaram ir ao pronto-socorro. Quem fez uma análise interessante sobre essa situação da telemedicina no país foi a Ágora. Eu gostaria de chamar o Tomás Dadil aqui para passar um pouco dessa situação atual do Brasil em termos de telemedicina, o quanto que ele cresceu, esse tipo de atendimento cresceu durante a pandemia e qual que é a perspectiva real de desafogar pronto-socorros ou de desafogar serviços médicos que estejam assoberbados com a demanda que se projeta para os próximos anos com o que a gente tem agora, Tomás? Perfeito, Thiago. De fato, assim, a pandemia ela trouxe um arcabouço de novos estudos e de novas pesquisas que podem servir para embasar, que permitem assim, um novo olhar para a regulação futura, né? Saindo desse momento transitório. Hoje a gente tem estudos que apontam que, por exemplo, você passou de mais ou menos 150 mil atendimentos para 5 milhões de atendimentos remotos realizados, isso em 2020. E pegando aqui o universo de artigos acadêmicos, por exemplo, a gente identificou 58 artigos produzidos desde 2005, isso artigos produzidos sobre o Brasil em português, na base de dados do Cielo, e desses 58 artigos produzidos sobre telemedicina desde 2005, em 2020 foram produzidos 10 artigos e agora em 2021, isso numa base de pesquisa realizada até maio, foram 7 artigos. Então, olha só a quantidade de novas pesquisas e de nova produção de conteúdo interessante acontecendo de uma maneira muito recente. Também menciona aqui que a gente tem mais ou menos 55 projetos, se eu não me engano, são 55 projetos em discussão no Congresso, são 50 na Câmara e 5 no Senado, que também promovem aqui elementos interessantes para o debate. E aí,
pegando aqui acho que um desafio interessante que tanto a Marlene quanto o Dr. Donizete citaram, que é a questão do acesso à internet. São 20 milhões de famílias, de domicílios, que dá mais ou menos 28% dos domicílios brasileiros que não possuem acesso à internet. A gente tem um altíssimo índice de alfabetismo digital. O Brasil hoje ocupa a 80ª posição no mundo de alfabetização digital. 15% das unidades públicas de saúde elas não possuem acesso à internet e 8% dessas unidades elas sequer possuem um computador e 28% dessas unidades armazenam informação somente em papel. Nada contra o armazenamento da informação em papel, o problema é armazenar somente essa informação em papel, porque aí ela não se conversa e você não consegue fazer uma sistematização organizada dessas informações. Também aqui, como foi citado anteriormente, trago uma pesquisa, um dado da Associação Paulista de Medicina, que 90% dos médicos não possuem um treinamento específico para usar a telemedicina, e isso é um dado relevante, é um dado importante, que há uma carência de educação mesmo, de formação para o uso das tecnologias, de como a usar da melhor maneira possível. A gente também tem aqui outras pesquisas interessantes, aí essas mais voltadas para o universo da saúde suplementar, realizadas pela FenaSaúde e pela Abrange, que indicam aí que hoje mais ou menos entre 80% e 90%, cada pesquisa traz um dado a depender do seu universo, mas que entre 80% e 90% das demandas foram atendidas pela telemedicina, e isso, o resultado final disso são menos pacientes entrando na média e na alta complexidade, usando menos o pronto-socorro e com um índice de satisfação que em alguns casos chegou a 94%. E essa é uma referência muito, muito interessante para o SUS. E aí, pegando o último ponto, acho que também vale a pena a gente mencionar assim, que existem exemplos interessantes que estão em vigor, que acontece. Por exemplo, um projeto no Pernambuco, de teleconsulta no Pernambuco, outro projeto de teleconsulta em Santa Catarina, e pensando mesmo no futuro da telemedicina, a gente tem um potencial muito interessante para pacientes com doenças crônicas, né, que você pode permitir aqui um acompanhamento e uma troca rápida de informações. Você tem aqui casos de, por exemplo, para implementação dos modelos de compartilhamento de risco, né, de compartilhamento de risk sharing. Isso, para o Ministério da Saúde, seria um ganho muito interessante. A telemedicina ela pode promover essa unificação de dados e uma melhor implementação desse tipo de políticas públicas. A integração de dados e a gestão do sistema, ela tende a se beneficiar muito com organização de filas, agendamento de consultas e uma melhor visão sobre todo o universo de dados de acompanhamento dos pacientes. Obrigado, Tomás Dadio, trazendo uma série de dados, né, informações que foram levantadas aí pela Ágora e que ajudam a gente a, enfim, dar mais substância para o debate. Eu queria agora dar colocar uma questão aqui para a deputada Adriana a respeito da discussão que tem acontecido, da competência da regulamentação da telemedicina no país. Eu sei que tem uma discussão no Congresso que entre deve ou pode a respeito das competências do Conselho Federal de Medicina. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco dessa discussão e o porquê que é importante, enfim, que a gente discutir isso agora e por que é importante na lei
está da maneira mais adequada? Enfim, gostaria que a senhora explicitasse um pouco dessa discussão, deputada. Acho ótimo. Inclusive, eu queria te fazer um pedido que depois eu vou falar. Eu queria que você colocasse o Donizete também para falar, até porque ele Com representa certeza o conselho. colocarei, porque esse é um assunto que une vocês dois ou desune. Até porque nós conversamos sobre isso, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, já nem lembro mais, Donizete, mas assim, existe sim, vamos primeiro pensar, existe uma legislação, né? Nós fazemos as leis, os legisladores lá no Congresso Nacional, então existe uma lei que está acima das coisas todas, né? Existem as leis, as normas, como quiser chamar, uma regulamentação infraconstitucional, que são feitas pelos conselhos e pelos outros órgãos. Então, o que o doutor Donizete falou aqui, quando ele falou, olha, a gente não está soltando uma resolução para não ir contra uma lei que está em vigor, né? Que é a lei da telemedicina da pandemia. É isso mesmo, porque eles não podem falar uma coisa e a lei fala outra, e a lei está acima, né, do que é feito pelos conselhos. O que existe uma discussão, e aí por isso que eu pedi para você colocar o doutor Donizete também para falar, que eu acho importante essa visão dele. Existe uma discussão que já existia na época da pandemia, quando foi feita a lei, qual que é a participação do conselho nisso? É claro que todos os conselhos profissionais, eles têm uma extrema importância. Eles estão lá no dia a dia, eles sabem como é o métier, eles sabem como é lá na ponta. Eu não estou falando só de medicina, não. Eu estou falando de todos os conselhos profissionais. Eu, na frente da Telesaúde, eu falei, teve um dia que eu fiz reunião com 14 conselhos. Toda semana a gente faz reunião, cada um com um conselho, que sabe o que o seu profissional faz, precisa, as dificuldades, o que dá certo, o que não dá certo, as preocupações. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante. Então, sempre essa construção, seja para a regulamentação não combinar com o que fazem por aí, ou para a lei ficar uma coisa que vai contra a regulamentação, essa construção tem que ser coletiva de qualquer jeito. Mas, para efeitos legais, a lei está acima de qualquer norma e regra infraconstitucional. Agora, voltando, como está isso? Existe sim uma discussão, inclusive na conversa que nós tivemos, né, estava o relator, o doutor Irã, que é um colega querido, super atuante também. Existe essa discussão de a quem cabe o órgão competente. No projeto de lei 1998, existe sim que cabe o regramento, o órgão competente, regular os procedimentos mínimos a serem observados, né, em relação às regras. Existe ali, tem um poderá, e foi pedido para o deverá. E esse deverá, na verdade, ele está à análise. Eu, Adriana, acho importantíssimo a participação e atuação dos conselhos, certo? Para quê? Porque Desculpa, Adriana, só para todos entenderem, o poderá é o Conselho Federal de Medicina poderá regulamentar ou deverá regulamentar? Essa é a discussão, correto? Essa é a discussão. Existe um parágrafo, e depois o Donizete pode me corrigir aqui se eu estiver errado. Existe um parágrafo no projeto de lei 1998 da telemedicina que fala que cabe ao órgão, ao conselho, não sei o quê, poderá dar os regramentos mínimos, tal, e existe, eles querem que coloque deverá. Eu, pessoalmente, não tenho objeção que essa troca seja feita, desde que seja dentro dos trâmites, das regras legais e da competência de cada um. Porque, querendo ou não, da mesma maneira que eu, Adriana, legisladora, não me meto a ser Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina tem que respeitar o papel do legislador. Então, cada um no seu quadrado, e eu acho que o Donizete pensa absolutamente que nem eu, dentro do que é permitido o Conselho fazer dentro das regras que lhe cabem, por mim não tem problema, mas está em análise, mesmo porque eu sou procurada por muitas e muitas associações médicas, que discutem, que querem a história da primeira consulta, tal. Então, eu, na verdade, por mim, eu acho que dentro do papel de cada um, e deixando ressalvado que dentro do que cada um cabe fazer na lei, está tudo certo por mim. Então, essa discussão existe, mas eu queria ouvir o doutor Donizete para ver se eu esqueci alguma coisa, doutor Donizete, ou se o senhor tem uma visão diferente. Não, só para historiar um pouquinho mais para as outras pessoas compreenderem também assim. Então, cada conselho profissional é criado baseado numa lei. O Conselho Federal foi criado em 1957 com a finalidade de fiscalizar, normatizar e supervisionar a medicina.
Então, o legislador, naquela época, deu essa competência para ele. A lei transitória, ela foi específica para a telemedicina, que é uma forma de praticar a medicina. Só isso, é um método propedêutico. Então, nesse sentido, é preciso entender que nós já temos uma determinação, uma competência legal, que nós podemos fazer resoluções e fazer pareceres que normatizam o uso da nossa profissão. Ponto. Bem, vindo uma lei, vamos dizer assim, então, e essa lei em vigor, está colocado lá que, quando essa lei deixar de ser transitória, a regulamentação voltaria para o Conselho Federal de Medicina. Bem, considerando toda essa dinâmica e necessidade social e interesse dos legisladores, está caminhando para que tenha uma lei sobre telemedicina, né? Esse é o dito ponto. Mas essa lei ela vai ficar adequada, pareada com a lei de 57. Então, essa questão de deverá e poderá, ela tem repercussões muito mais do legislador. Eu, como médico, vejo assim, porque eu vou continuar fazendo as mesmas resoluções, os mesmos pareceres, e pronto. Então, eu não considero assim. Agora, a grande questão é se a lei vai colocar alguns detalhes, principalmente, que são esses detalhes de conflito, que eu coloco como 2, que é o caso da primeira consulta, e eu, particularmente, acho que, se colocar na lei o cadastro nacional pelo Conselho Federal, liquida essa questão do território, por exemplo. Mas eu sou médico, né? Eu não sou legislador. Então, assim, essa questão que está polêmica. O restante, para mim, não há muitas questões. Então, nós já temos resoluções de modalidade de telediagnóstico em vigor. Uma faz 10 anos e outra faz 3 anos. A teleradiologia e a telepatologia. Então, isso já está consolidado. Então, essa lei não é para tirar poder do Conselho Federal. O que a lei vem trazer é que o poder tem que estar limitado ao bem-estar da sociedade. Esse é o ponto para mim. Então, não há outra questão que não seja essa, né? Então, eu só queria aproveitar também. Então, nesse sentido que eu usei aquela frase, que nós estamos tentando, assim, construir algo que atinja a complexidade e desigualdade do nosso país. Então, o que eu queria colocar, sem criar polêmicas, mas de uma forma muito educada e do debate, assim. Então, voltando para o que o próprio Cordioli colocou, com todo respeito a toda a medicina brasileira, mas, assim, quisera eu que a qualidade média da medicina brasileira fosse semelhante à do Einstein. Essa não é a realidade. Nós temos que fazer uma norma que atinja todos os Brasis, com todas as dificuldades, com todos os desvios. Então, essa que é uma cautela. Então, essa preocupação com a segurança. Qualquer ato médico praticado de telemonitoramento, consulta ou não consulta, todos têm uma responsabilidade civil. Então, isso não vem ao caso. Até o texto da orientação na resolução original revogada não falava nada de consulta. Ele falava sobre relatório de plano de saúde para doença pré-existente. O ofício do Conselho Federal de Medicina, de março de 2020, que trouxe essa polêmica, porque ele não usou a palavra teleconsulta e usou teleorientação. Isso gerou toda essa confusão. Então, assim, mas o que com toda educação, com todo respeito a todos, porque é o meu hábito, assim, mas eu estou muito mais preocupado com a segurança dos pacientes do que com atraso de investidores e com risco de investidores. A minha preocupação pessoal é muito mais com o risco da segurança da atenção médica que com o risco empresarial de qualquer pessoa. Respeito muito, acredito que devamos ter,
mas nós temos que fazer algo no tempo certo. Quisera eu saber qual é o tempo certo, acredito que seja agora que, graças a Deus, a crise sanitária está passando. Se os outros convidados permitirem, eu gostaria só, a deputada Adriana pediu 30 segundos para fazer um esclarecimento em cima da fala do Dr. Donizete. Por favor, deputada. Não, obrigada. Você, só porque eu passei a palavra para ele, até para entender se era isso mesmo. Doutor Donizete, e até em respeito à pesquisa que foi feita, que o senhor foi muito fiel, até para falar que pela pesquisa deu para ver que o mais jovem era de um jeito, mas o fato é que a pesquisa mostrou que os médicos querem primeira consulta virtual, que não tem essa discussão. Então, eu espero que isso seja respeitado. E só queria, para finalizar, eu realmente, com todo respeito, eu vou falar que a gente não está falando de investidor. A gente está falando de acesso e a gente está falando de qualidade, porque já tem número que mostra que tem qualidade, que tem satisfação. E hoje tem muito paciente que espera anos na fila. Não tem qualidade hoje. O problema não é ser telemedicina, ser à distância, ser virtual. O problema é a qualidade de acesso à saúde, que hoje nós não temos, e a telemedicina pode permitir isso. Então, aqui não é questão de investidor, não é questão de... E, como eu já disse, o importante é dar acesso com qualidade. E eu acho que o foco tem que ser a população. Então, com todo respeito também, eu só queria finalizar. E obrigada, viu, Tiago? E obrigada, doutor Donizete, por ter me cedido uma vez. Obrigada. Muito obrigado novamente, deputada. A gente se aproxima do final aqui do nosso evento. Eu gostaria de pedir a todos os convidados aqui que fizessem... eu sei que tem muitas questões ainda que ficam por ser tratadas, porque é um tema que tem muito debate para ser feito, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo reduzido. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que fizessem 2 minutos de considerações finais, enfim, que expusessem um pouco do que ainda acham que precisa ser dito brevemente sobre esse debate todo da telemedicina. Eu gostaria de começar com o Dr. Eduardo Cordioli e que falasse um pouco de um tema que a gente não tratou tanto aqui, que é o que ele vê, enfim, e o que as empresas que já estão, os especialistas dessa área de telemedicina veem que seja mais importante constar dessa regulamentação da telemedicina para depois da pandemia, o que pode ou não causar insegurança jurídica, doutor? Olha, vamos lá. Uma má regulamentação, né? Falando um pouco do ato médico e da segurança. Eu e o Donizete, nós queremos a mesma coisa, né? A segurança do paciente. Né? E quando você não tem uma regulamentação, ou você tem uma má regulamentação, né, uma regulamentação restritiva que não condiz com as verdades científicas, nem a prática atual do que já estamos fazendo, né? Você vai causar a precarização da atividade profissional. Você não vai... E isso, indo na sua linha, Thiago, que você comentou, quando você tem uma insegurança jurídica, você não tem investimento em desenvolvimento de tecnologia e em treinamento. Você não treina profissional, né? Ou seja, numa linha de raciocínio, e aí eu também peço desculpas, nada daquilo que é ruim não possa piorar ainda mais, né? Já que não tem profissionais treinados suficientes ou a tecnologia, e me desculpe, doutor Donizete, também, eu acho que o seu argumento, e eu agradeço também a deferência de falar da qualidade do Einstein, realmente nós temos, mas eu acho injusto com os médicos das outras instituições falarem que talvez eles não tenham a qualidade para fazer telemedicina, colocar isso em xeque, em debate. Eu, se fosse médico de outra instituição, eu não ia gostar de ouvir isso. Né? O programa de telesaúde de Pernambuco, onde eles fazem, pelo SUS, teleconsulta direto ao paciente, é fantástico. E eu não vejo o médico de Pernambuco com uma qualidade inferior ao nosso médico aqui de São Paulo, de Einstein. Não vejo assim. Tá? Então, e é muito difícil você fazer o contrário, né? Já que alguns não são bons, outros são, então não vou deixar ninguém fazer. Aí você está justamente indo ao contrário do motivo principal desse debate, que é a democratização. Né? E quando você, quem sabe, começa fazendo, você permite que ele possa ensinar quem ainda não sabe. Né? Então, a falta de regulamentação, Tiago, que causa essa insegurança jurídica, uma má regulamentação, leva à precarização da atividade. Você entra em ciclos não virtuosos, você entra em ciclos
de cada vez piora mais, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a Saúde Digital Brasil gostaria muito de colaborar com o Conselho Federal de Medicina. Aliás, todos nós somos médicos, também pertencemos ao Conselho Federal de Medicina, e gostaríamos muito de poder colaborar com que a gente... Não é coisas feitas por nossas cabeças, são coisas que nós estudamos, as melhores práticas internacionais, benchmarks. Ao contrário, e aí eu também peço desculpa, que algumas coisas são feitas por cabeças de poucas pessoas, porque hoje a maioria dos médicos quer telemedicina plena, a maioria da população. Legislador, o Sistema Único de Saúde, ele precisa de telemedicina. E eu vou falar uma coisa, se por acaso acaba a pandemia, e vai acabar, e tem uma regulamentação que não permite a telemedicina na sua plenitude, quem tem dinheiro vai continuar fazendo telemedicina. E sempre fez, mesmo antes da pandemia. Né? Quando assim, um médico particular paga o médico atende o paciente da forma como o paciente quiser. E ninguém contesta. Agora, quem mais vai sofrer é justamente o paciente que precisa do Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde, para operar, precisa ter segurança jurídica, né? E aí você vai ter, justamente quem mais precisa que não vai ter acesso. E esse papo de investidor, ele não tem aderência. Tá? Então, é isso que eu concluo a minha fala. Muito obrigado, doutor Eduardo. Vou pedir também que a Marlene faça as considerações finais dela, especialmente em relação a essa dificuldade de checar em diferentes lugares, enfim, e da possível oportunidade de levar médicos que tenham mais experiência de alguns centros para os outros lugares. Como que a senhora vê isso? Eu vou pedir para tentar ser breve também, em 2 minutos, para a gente não estourar muito o nosso tempo aqui, Marlene, por favor. Precisamos usar a telemedicina com regras, né, e consciência, que isso a gente já discutiu bastante aqui. Mas eu vejo assim, algo muito importante e valioso, que é a possibilidade da gente desafogar o sistema de saúde, né? Precisamos reorganizar as equipes de atendimento para atuar nas áreas carentes, né, que não têm acesso à tecnologia. O Brasil tem cerca de 400 mil agentes comunitários, se eu não estiver equivocada. Esses agentes, eles, se forem bem treinados, né, se tiver uma capacitação, eles podem ser aliados nesse processo. E isso vai ajudar a gente a fazer uma triagem do que pode ser atendido remotamente, né, e que vai ajudar a dimensionar melhor a média e a alta complexidade, né? Temos uma oportunidade gigantesca aí de trabalhar a questão da gestão, né, a questão da tecnologia nos ajudar aí a ter um prontuário único, né, que possibilite a gente enxergar esses dados. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que a tecnologia, ela não pode ser o fim, mas ela tem que ser uma ferramenta que nos auxilie no processo, né? E lógico, nada vai substituir, né, o olho no olho, né, o escutar, o estar próximo, mas quando eu falo de acesso, eu preciso entender que muitas pessoas, elas não têm esse acesso, e muitas vezes a consulta dura 5 a 10 minutos. Aqui na minha instituição, eu tenho um materialzinho que a gente faz e orienta as populações carentes. Por exemplo, você vai num médico, quais as 5 perguntas que você tem que fazer para o médico? Porque muitas vezes ele sai da consulta e não conseguiu perguntar o que era mais importante. Então, eu acho que é simplista demais dizer que a telemedicina é a solução, mas eu acho que ela faz parte do processo e ela se faz necessária hoje, né? Eu acho que a gente não pode voltar atrás, a gente tem que fazer com que o paciente ele tenha acesso, que a gente tenha regras, que a gente tenha processos para monitorar, mas o paciente, ele precisa. A gente precisa entender que esse cidadão, ele tem esse direito e ele merece isso. Muito obrigado, Marlene. Gostaria também de ter as considerações finais do Tomás Dadil nesse debate. O que você acha que, Tomás, é importante
em termos de próximos passos nessa regulamentação da telemedicina? 2 minutos também para a gente não estourar muito tempo, por favor. Eu diria que o importante é a gente considerar que no Brasil a gente ainda tem muitos vazios assistenciais, né? A gente ainda tem uma dispersão da alocação dos médicos e onde estão os pacientes ainda. Há uma grande divergência no país como um todo e que a telemedicina ela tem o potencial de encurtar estas distâncias. Acho que esse é o grande benefício da telemedicina, é aproximar as pessoas. E lembrando de novo, assim, falando, a telemedicina e a medicina são a mesma coisa. A medicina a telemedicina é a medicina pelo intermédio de tecnologias, né? Então, tudo isto o paciente deve ser o foco de todo o debate, de toda a regulação. Cabe aos órgãos competentes fazer a regulação e olhar para esse universo mais recente de pesquisa, para todo esse arcabouço de novas evidências que nós temos. É isso. Gostaria também das considerações finais do Dr. Donizete Giamberardino e gostaria que nessas considerações finais, se possível, o senhor listasse brevemente quais são as ações do Conselho Federal de Medicina em termos de próximos passos também dessa discussão sobre telemedicina, doutor. Bem, só queria colocar assim, eu acho que eu vejo com muito bons olhos todo o contraditório, porque a gente cresce com ele, aprende com ele. Então, se eu me expressei mal, eu acho os médicos do Einstein ótimos, mas eu me referi principalmente à estrutura que ele proporciona. E aí, sim, a grande diferença entre a estrutura que determinadas instituições proporcionam. Mas, o que eu vejo assim? A telemedicina veio para ficar, isso é um fato, ela representa a principal forma de acesso à população, e eu espero, e eu acho que assim ela é muito útil em sistemas organizados e integrados. Então, que é o nosso SUS, 75% da nossa população, 160 milhões de brasileiros, que, se nós tivermos uma política pública de acesso à internet, né, e de organização do nosso sistema dentro das normas de segurança, isso será possível em todos os Brasis, desde o Brasil da Avenida Paulista até o tal do Brasil profundo que nós tanto falamos. Então, eu acho isso fundamental. O Conselho Federal de Medicina proporcionou, ao longo desse tempo de pandemia, 2 proposições importantes. Fez, junto com o Conselho de Farmácia e a ITI, uma prescrição pública com assinatura digital, que muito contribuiu, e também conseguiu ser, abrindo caminho para os outros conselhos, ser reconhecido como autoridade digital, fazendo com que a certificação de uma assinatura digital fique muito acessível. E nesses próximos meses, nesse ano, o Conselho Federal vai incorporar, vai fornecer a todo médico brasileiro que queira assinatura digital. Não há demonstração maior que essa do apoio à telemedicina. Eu acho que é isso, assim. Então, e nesse momento da regulamentação, é um momento delicado de transição, e nesse momento eu queria agradecer muito a visão da deputada Adriana, que muito colabora e deve colaborar nesse sentido para que nós façamos uma norma para atingir todos os Brasis, com todas as suas dificuldades. A razão está no meio, ninguém é dono da verdade ou da razão. E nós temos que construir algo que talvez nós estamos propondo cautela para que ele seja gradual, proporcional, e não todo mundo automaticamente, que nós vamos ter mais riscos. Então, o caminho do Conselho Federal de Medicina é, sim, uma proximidade com o Legislativo, porque vemos que é inevitável uma nova lei, que é uma decisão deles, e eles entendem como necessário, e que nós temos muitas regulamentações e que nós defendemos que uma lei, para normatizar isso, tem que ter princípios e fundamentos
que não sejam restritivos, como foi dito, né? E que é lógico que os conselhos têm que ter a razoabilidade, o bom senso, e eu acho que nós termos a postura de nós fazermos uma pesquisa depois de 1 ano e meio de revisão de resolução com textos postos, mostra a nossa humildade e mostra que nós queremos fazer simplesmente o melhor. Esse que eu Muito obrigado, doutor Donizete, pela sua participação também. Gostaria agora, por fim, de passar a palavra à deputada Adriana Ventura para fazer em 2 minutos as considerações finais e, se possível, acho que é de interesse de todos aqui saber se há alguma previsão, deputada, se tem alguma perspectiva sobre o andamento dessa discussão no Congresso. Tá bom, obrigada. Eu, na verdade, eu vou usar meus 2 minutos, não vou passar do tempo. Eu agradeço bastante, assim, todos aqui, eu aprendi bastante com todos. E quero agradecer ao doutor Donizete, sim, porque realmente, doutor Donizete, eu achei excelente a pesquisa que vocês fizeram. O senhor falou de humildade, eu concordo, vocês têm que ouvir, né? Eu só queria fazer um pedido, mas não é um pedido meu. Conte comigo, você falou do Cadastro Nacional, eu quero ouvir a sua sugestão, como que a gente constrói isso. Então, conte comigo nessa construção. Eu queria fazer outro pedido também, para a gente sempre subir a régua, né? Subir a régua. A gente não pode nivelar por baixo, a gente não pode punir tudo que é feito de bom, todos os bons profissionais, pelo que algumas pessoas fazem ou porque alguns lugares não têm. A gente pode determinar prazos, metas para a gente caminhar. Vamos lembrar que telemedicina é medicina. A gente tem que levar qualidade e acesso para quem hoje não tem. E quem antes da pandemia, com telemedicina ou sem telemedicina, nossa população, em muitas áreas, tem 100 mil pessoas numa fila aguardando alguma coisa, não tem acesso, não tem consulta. Então, eu agradeço muito, inclusive, a exposição dos números da pesquisa, que mostrou que 60% dos médicos acham que primeira consulta, né, pode ser virtual. E eu quero contar um caso até engraçado, porque o Donizete vai dar risada. O doutor Calil, que no começo da pandemia ele era todo reticente, né, com telemedicina. Outro dia eu fui comer no food truck lá fora do coisa. Eu falei, doutor Calil, e como é que tá aí? Não, eu faço a minha consulta, eu faço virtual, conheço a pessoa, peço vários exames e depois, na segunda, ela já leva tudo. Eu achei o máximo, que nem o sistema inglês. Então, eu queria pedir só, respondendo a pergunta do Tiago, está caminhando, como eu disse, as frentes digitais. A frente digital assumiu um protagonismo por conta dos coautores. Eles querem isso caminhando. Eu tenho conversado, intensificado conversa com o relator, com o doutor Irã, com os outros coautores e com os conselhos, com o doutor Donizete, que está de prova aqui, que outro dia a gente conversou. Mas vamos construir uma lei real. Né? Ninguém vai deixar de fazer primeira consulta, teleconsulta, todo mundo vai continuar fazendo medicina da maneira que faz. Então, vamos nos preocupar em capacitar os médicos. Adorei a história de dar certificação digital. Vamos tornar possível que todos tenham capacitação para atender a nossa população. Esse é o meu pedido. E contem comigo sempre. Te agradeço muito, Tiago, a Poder 360, a Pfizer, e a Marlene, ao Cordioli, ao Tomás e ao Donizete, a todos vocês por isso, e contem comigo lá. A frente da Telesaúde está aberta para qualquer entidade que queira debater temas nessa área. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputada Adriana Ventura, doutor Donizete Jean Bernardino, doutor Eduardo Cordioli, presidente Marlene Oliveira e Tomás Dadil, pelas contribuições que vocês apresentaram neste debate. Eu agradeço também a todos os que acompanharam o webinar pelos canais do Poder 360 no YouTube, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. A cobertura completa e o vídeo gravado desse seminário estão no site do Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se também no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado novamente a todos e até a próxima.